Olá! Barriga estufada, cheia de gases depois de ingerir um alimento. Esse incômodo digestivo frequente tem sido cada vez mais associado ao consumo de leite. E é aí que começa a confusão. Ouvimos dizer, eu tenho intolerância à lactose, ou alergia à lactose, ou intolerância ao leite. Afinal, o que é correto? Na verdade, existem quadros de alergia ao leite e de intolerância à lactose. E no programa de hoje nós vamos esclarecer a diferença entre eles, ou seja, o que é intolerância e o que é alergia. Os sinais e sintomas são frequentes. Então, como é feito o diagnóstico? O número de pessoas que se queixam de intolerância à lactose vem aumentando e nas prateleiras dos supermercados nos deparamos a cada dia com novos produtos isentos de lactose. E no caso das alergias, existem alternativas para substituir o leite de vaca. Mas aí fica a dúvida, será que esses outros alimentos são boas fontes de cálcio e proteína como leite? E quando o problema ocorre com os bebês, o que ofertar? O bebê pode ter intolerância à lactose do leite materno? E tratamentos para essas condições existem? Bom, essas são algumas questões que serão debatidas a partir de agora. E aproveite para esclarecer a sua dúvida participando, porque está no ar Pense Saúde. Para falar sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, participam conosco hoje os gastroenterologistas doutora Vera Ângelo Andrade, o doutor Célio Jefferson Salgado e a pediatra doutora Denise Alves Brasileiro. Claro, como eu disse, queremos incluir a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário ou até mesmo o seu depoimento nesse debate. Então participe com a gente. É só ligar ou enviar e-mail. O número de contato é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Agradeço muito a presença de vocês. Acho extremamente importante a gente esclarecer essas dúvidas, porque a gente escuta muito. Alergia ao leite, alergia à lactose, intolerância ao leite, enfim, uma grande confusão que nós vamos entender. Vamos começar primeiro falando sobre a importância do leite. As pessoas realmente precisam do leite ou é só a criança amamentando? Vamos falar da importância do leite como alimento na nossa vida? Doutora Vera. Bem, o leite, na fase, acho que de pediatria, é fundamental, né? A doutora Denise vai explicar. Como adulto, a grande questão do leite é a questão do cálcio hoje, né? O adulto precisa dessa reposição por cálcio, mas não necessariamente do leite. Nós temos realmente várias pessoas que têm essa intolerância e elas se sentem angustiadas. Poxa, se eu tenho intolerância, se eu não posso tomar leite, como que eu vou repor esse cálcio? Né? O leite é importante, mas a gente pode lançar mão de outros produtos, outros alimentos que podem fazer essa substituição e a gente acha que vai discutir isso com cuidado. Claro. Quer comentar com relação às crianças, doutora Denise? Para nós, né, pediatras, o leite tem uma função muito importante, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que a alimentação principal ela é o leite e de preferência o leite materno exclusivo. Né? Até 2 anos a gente preocupa muito com essa oferta de leite, tanto em termos de cálcio quanto em termos de proteínas vinculadas ao leite. Então a gente não pode, né, descuidar desse produto na alimentação, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Depois dessa idade é importante também por conta da questão do cálcio, mas a gente tem outros alimentos que a gente pode lançar a mão para fazer uma substituição. Esse estoque de cálcio, né, doutor Célio, ele é feito durante um certo período da vida, né? Exatamente. O estoque de cálcio no ser humano, ele é completo provavelmente perto dos 25 anos. Então, é importante que se faça uso de alimentos que contenham cálcio, não necessariamente leite e derivados. É claro que aqueles tolerantes podem consumi-lo, mas os intolerantes também devem lançar mão de alimentos que contêm cálcio, como os vegetais verdes escuros, e aqueles que toleram os laticínios mais fermentados,
Por exemplo, né? Iogurtes, os leites Os fermentados, né? E alguns tipos de queijo que tem um teor menor de lactose. Certo. Então vamos entender agora alergia ao leite e intolerância à lactose e diferenciar um do outro. Eu vou começar com a lactose, porque é uma queixa que a gente vem percebendo tem sido cada vez mais frequente. Intolerância à lactose. Vamos entender primeiro o que é lactose, né, doutora Vera? Eu falo que intolerância à lactose deveria ser hoje uma epidemia, né? No consultório é super frequente, o paciente chega, olha, eu vim aqui porque eu tenho alergia ou intolerância à lactose. E às vezes os médicos confundem, os pacientes confundem. A lactose seria o açúcar, né? Diferente da proteína do leite. Então é o açúcar do leite e ele a hora que você ingere, ele vai para o intestino e precisa de uma enzima que está no intestino que chama lactase. Essa enzima que vai quebrar esse açúcar para ele ser absorvido. Só que acontece, com o decorrer da idade, grande parte da população perde essa enzima, ele não tem como quebrar esse carboidrato. Então esse carboidrato fica no intestino e fermenta, dá gás, dá distensão abdominal. Este é o incômodo que a gente chama de intolerância à lactose. Existe também, clinicamente, para o médico, uma questão chamada má absorção. O paciente pode não absorver a lactose, mas ele não tem sintoma nenhum. Ah, tá. Então, existe uma diferença entre má absorção, quando ele só não absorve, e má absorção com intolerância, é quando ele, além de não absorver, ele tem sintomas. Quais são os sintomas? Mais comum é distensão abdominal, gás, mal-estar e, em alguns casos, dependendo da gravidade, a diarreia. Até diarreia, É né? diferente da alergia, que a doutora Denise vai explicar com mais detalhes. Tá certo, mas vamos primeiro falar mais sobre essa intolerância, porque é uma coisa que a gente vem ver, exatamente como você disse, crescendo na população. Depois de uma certa idade, então, a gente realmente é natural, é fisiológica essa diminuição da produção da enzima que te gera lactose, doutor Célio? Sim, teoricamente vamos pensar o seguinte, todos os mamíferos necessitam de leite em sua infância, seja humano ou não. Os não humanos param de ingerir lactose passada a infância proporcional deles e consomem os produtos que contêm cálcio, seja através de ração ou através do alimento natural deles, quando adultos. O ser humano, ele de uma certa forma, como a doutora Vera falou, está tendo uma epidemia, né, de intolerância à lactose. Na verdade, o consumo de lactose é muito favorecido pela mídia. Tudo hoje tem lactose. É verdade. Então, eu dou uns exemplos que são interessantes. Por exemplo, anos e anos atrás, aquele salgadinho da lanchonete, o quibe, ele não tinha lactose. Hoje ele tem um recheio de requeijão. Fato. Né? No almoço de domingo, comia-se uma macarronada com um pouco de queijo ralado por cima. Hoje tem molho branco, hoje tem creme de leite, a sobremesa tem Pudim, algum laticínio no meio, embaixo, do lado ou em cima. Sempre tem, né? verdade. Então, tudo vai ter uma lactose. Algumas pessoas comiam no passado um bolinho simples feito pela vovó. Hoje o bolo tem um creme do lado, um creme em cima, tem um recheio, tem uma coberturazinha extra, né? Isso atrai as pessoas. A indústria gosta disso, porque a lactose é relativamente barata, mas dá valor ao alimento que se torna caro. Entendo. E as pessoas consomem pelo prazer em consumi-lo. Então, aumentou a quantidade aumentou o consumo de produtos com... Uma outra justificativa do aumento do consumo é que, principalmente com o maior cuidado em relação às mulheres, as preocupações existentes em relação ao passar dos anos, a menopausa, estimula-se muito o aumento do consumo da lactose para prevenir a osteoporose. Ah, tá. Certo. O que antes não era feito como é feito hoje. Entendo. Então, aumenta-se o consumo por influência da indústria, da mídia, por pesquisas do próprio paciente e por recomendações médicas, inclusive. Entendo. No caso dos bebês, doutora Denise, todo bebê, quer dizer, vamos até generalizar, mas é comum os bebês, principalmente nos primeiros meses, ter uma cólica, uma adaptação, mesmo amamentando com a mãe. E hoje em dia essa aflição da mãe é tão grande que meu bebê tem intolerância à lactose porque ele tem dor de barriga e ele tem cólica. A gente tem que ter muito cuidado que durante a amamentação, quando você vai começar a amamentar,
O leite, existe 3 tipos de leite do leite materno, da qualidade do leite e do teor de lactose em cada um desses 3 tipos de leite. É o leite que sai nos primeiros minutos, o leite intermediário e o leite que sai do final. A diferença é o seguinte, o leite do final ele tem mais gordura e um pouco menos de lactose. Então, ele engorda mais o bebê. Por isso sacia mais também, sacia né? mais. Então, essa criança vai amamentar de uma forma adequada, não vai ser aquele bebê que de hora em hora está amamentando. E esse primeiro leite, o leite inicial? O leite inicial, ele tem muita lactose. Então, vem uma quantidade maior de lactose para esse bebê, ele começa a ter uma distensão gasosa, ele vai ter mais gases, ele vai ter mais dor na barriga, ele vai ter mais assadura. Aí a mãe já pensa que ele está com intolerância à lactose. E a hora que a gente organiza essa questão da amamentação, principalmente nesses primeiros 3 meses, que não é fácil para a mãe, né, coitada, né? A gente vê que realmente esses sintomas, eles diminuem muito, né? A criança não é intolerante. O leite materno, por isso que a gente fala que é um alimento ideal, porque ele tem lactose sim, mas ele tem os facilitadores para digerir a lactose. Então ele ajuda na digestão da lactose. Então nós vamos entender no próximo bloco, então, o que seria ideal, a maneira ideal, então, de amamentar. Porque às vezes realmente o bebê, no iniciozinho, ele um pouquinho que ele amamenta, ele já dorme. Daí a pouco ele amamenta, começa no outro peito, já dorme. Ou seja, ele está sempre tomando o leite inicial, né? Ele está sempre tomando mais lactose que gordura. Vamos entender, então, no próximo bloco, qual a melhor maneira de fazer. Nós vamos para o intervalo, só que antes eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Se você conhece e está fazendo, nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora, um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar conosco. Intolerância à lactose e alergia à proteína do leite é o tema de hoje. O telefone para participar é 3209-0119 e o e-mail saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já.